A partir de agora, então, vamos falar de Copa Sul-Americana, destrinchar os adversários do Galo na Copa Sul-Americana. E a gente começa falando do Puerto Cabello, time da Venezuela, que é o primeiro adversário do Atlético nesta quarta-feira, no terrível horário das 11 horas da noite. Ô Garcês, primeiro eu te pergunto, não poderia ser um jogo um pouquinho mais cedo? Lá tem uma hora de diferença para cá. Tem uma hora de diferença. Não é isso? É. Então o jogo lá é 10, aqui é 11. Não poderia ser esse jogo lá 8 da noite para aqui ser 9, não? Poderia, mas você sabe quem manda nisso, né? Televisão, tem direitos da transmissão, né? Eu acho que, e aí eu não entendo isso, porque até pro próprio detentor, o jogo aqui no Brasil ser às 11 da noite não é interessante para ele. A audiência naturalmente vai ser menor. É, com certeza. Mas para eles também não faz diferença. Eles jogam muito tarde também. Eu já vi muito jogo do futebol venezuelano. Mas é o horário acostumado, que eles estão acostumados. Né? Muito tarde. Antigamente havia esse jogo das 10 da noite no Brasil. Aí baixou para 9h45 e agora chegou nas 9h30, né? E aí agora nós vamos ter um jogo às 11 da noite do Galo. Bom, Tempo Esporte sempre lado ao lado do Atlético, como está transmitindo esse jogo para você. Agora, Garcês, me fala desse Puerto Cabello. É um time que está em 9º lugar no campeonato venezuelano. São 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados, 9 gols sofridos. Me fala desse time que é novo, né? É novo. Acho que tem 11 anos, se não me engano. Ele foi fundado em 2011. Isso. Passou a jogar profissional 2014, 2018, chega à primeira divisão e não sai mais. 2014 que ele começa a jogar no profissional mesmo, né? Foi federado pela Federação Venezuelana. É um time novo, assim, que não tem título significativo, chegou na final do ano passado. É muito caracterizado lá o Puerto Cabello, quando eu comecei a acompanhar, pela figura de um técnico que dirigiu um bom tempo o time, que é o Noel Tita San Vicente, que é um técnico folclórico lá, um Givanil do futebol venezuelano. E ele dirigiu vários clubes, mas ele fez o Puerto Cabello bater de frente com os grandes lá do futebol venezuelano e chegou na final do ano passado, né, perdeu para o Carabobo, né, o seu grande rival da região. Né? Inclusive ele vai jogar nesse estádio Misael Delgado, ele não pode jogar no La Bombonera, que tem capacidade para 2.200 pessoas, é um estádio pequenininho. La Bombonera? La Bombonera. Meu Deus. Simpático o nome. O Cruzeiro vai jogar na Bombonera, eles vão jogar na Bombonera, mas não vai jogar. Agora, é interessante o nome que eles escolheram, porque... Que fofinho, né? Bombonerita. Eles não costumam fazer daquilo uma La Bombonerita, porque o público é muito pequeno para os jogos deles. Né? Puerto Cabello é uma cidade costeira, né? Uma cidade caribenha, né? Tem praias bonitas, é uma cidade turística, muito legal. Pena que o Galo não vai poder ir lá, né? Vai jogar, vai em Carabobo, porque na verdade o time é de Valência. Né? E assim, o Carabobo é de Valência, né? Onde vai ser o Misael Delgado é em Valência. 1 hora de carro até uma hora de carro ali. Tudo bem, Jaime. Você veio de casa. Mas são cidades muito bonitas, né? Tanto as duas são muito bonitas. E o Carabobo é o grande rival. Mas o Puerto Cabello começou a ser montado assim, começou a contratar alguns bons jogadores do futebol venezuelano e ter times competitivos a nível venezuelano. Mesmo assim, eles não bateram o campeão ainda, eles não foram campeão. Eles são dirigidos hoje pelo Eduardo Saragó. Eu sou grande fã do Eduardo Saragó. Acho que ele é um bom técnico. Ele dirigiu o Táchira em 2 campeonatos. Para mim, ele conquistou 2 campeonatos do Campeonato Venezuelano. Time maior, foi bicampeão. Né? Se tem um time na Venezuela com torcida, é o Deportivo Táchira. Ele e o Caracas, mas o Deportivo Táchira, eu acho ele é mais presente, ele é fiel. Se o Táchira foi jogar com o Puerto Cabello esse fim de semana, tinha torcida lá do Táchira. Tinha mais torcida do Táchira que do Puerto Cabello. Inverteu, né? Mas o Eduardo Saragó é um cara inteligente, sabe armar o time de acordo com o adversário. Se tiver que jogar com uma linha de 3 zagueiros, joga com 3 zagueiros. Se tiver com alas, ele modifica o time no meio da partida. Isso eu gostava muito do que ele fazia no Táchira e aqui no Puerto Cabello também. Só que esse ano eu não tô gostando do que eu tô vendo lá. Que bom. Sim, porque o time se perde em alguns momentos. Às vezes ele entende que ele não quer a bola. Ele não gosta de ter a posse de bola, o time do Puerto Cabello. Ficou claro, principalmente nos principais jogos. Né? Até num jogo que classificou ele para essa pré-Libertadores, para essa pré-Sul-Americana, ele também a bola deixa com o adversário. Agora, não gosta de ter a bola porque também não sabe muito o que fazer com ela, não é verdade? Até sabe? Eles têm qualidade. A construção de jogo deles porque é boa. Eles têm alguns jogadores técnicos.
Eu gosto muito do Gustavito Gonçalves, que é um jogador, é um 8, um volante misto, que chega muito bem ao ataque. Tem momentos no jogo que ele vai jogar com ponta. Ele é tão elemento surpresa que ele se apresenta como ponta. Inverte. Aí o ponta recua, que seria o Robson Flores ou o Jean Castillo, e ele se apresenta como ponta. Então é um time que é versátil nesse sentido, mas é um time de contra-ataque. E eles perderam o zagueiro deles, o Sema Velasquez. Ah, é? Machucou, tendão de Aquiles, vai ficar igual o Lianco. Igual o Lianco. Vai ficar fora quase toda a temporada. Inclusive, nesse último jogo, eles botaram a camisa do Sema Velasquez, deram força para ele, e isso é uma baixa importante. Porque ele chegou a utilizar com 3 zagueiros porque ele tinha Sema Velasquez. Esse cara é experiente, 35 anos, né? Ah, tá vendo? Sabendo, né? O Giovanni Ramos. Tô meio assustado com o seu conhecimento em relação... Você não tá conhecendo no WhatsApp, não, né? Não. Então tá bom. Aí eles estão confiando muito no Bortogaray, que é um zagueiro uruguaio, e o Giovanni Ramos, que é um zagueiro panamenho, que jogou no Aliança e tal, acho bom zagueiro. As jogadas todas do Porto Cabedelo de defesa e ataque, que eles fazem muito, é com o Giovanni Ramos. Ele fica mais pelo lado direito. Então, tomar só cuidado. Se o Galo pressionar um pouquinho, às vezes, mas é que a bola sempre sai por ele. Esse Panamá é aquele de 29 anos. É o que eu tô vendo aqui. Ele é bom, ele jogou um tempo no Aliança Lima, ele foi bem e tal, mas ele inclusive vai jogar o Mundial, ele deve ser titular da seleção panamenha. Giovanni Ramos. E ele é bom jogador, as jogadas são aí, mas eles perdem muito com o Sema Velasquez. Tanto é que eles jogavam com uma linha de 3 zagueiros, como eles perderam o Sema Velasquez, eles devem jogar com uma linha de 4. Aí o Bortogaray, que era um zagueiro, vai jogar como lateral esquerdo. Pelo menos eles fizeram isso no fim de semana. E eles jogaram com força máxima. E eles perderam. Estou falando assim, o time não consegue manter o nível com esse esquema como eles mantiveram no ano passado. Eles jogaram em casa, né? É uma derrota em casa. Tudo bem que é pro Táchira, né? Mas o Táchira também não... Táchira é dirigido pelo Recoba, né? Mas assim, o Porto Cabedelo... Aquele Recoba? O Porto Cabedelo não me passa confiança. A verdade é essa. Eu assisti jogos do Porto Cabedelo esse ano, eu assisti uns 5, 6, e nenhuma delas eu falei assim, esse time tá azeitado. Não. É diferente que eu tava falando aqui mais cedo do Barcelona, do Equador. Todos os jogos que eu vi do Barcelona até agora, nossa, esse time sabe jogar. A coisa vai ser ruim amanhã? Vai ser ruim pra eles. Eita, porque é um time que olha o sorriso na cara do menino. Sabe fechar ali, sabe a hora de fechar, sabe a hora de atacar, sabe a hora de criar intensidade. Esse time fica um pouco perdido nisso. Às vezes eles confiam demais que o adversário vai ter a posse de bola, que eles vão jogar no erro do adversário, jogar no contra-ataque, né? Só que o Eduardo Saragossa tá rodando muito o grupo, então o grupo não tá entrosando também. Então ele não acha um time titular, ele tá rodando o grupo, aí fica meio perdido. Então eu acho mesmo que o time perde o entrosamento, né? Então esse jogo com o Deportivo Táchira no fim de semana, eu falei assim, vai poupar, não jogou com o time titular, porque precisa ganhar. Porque na Venezuela passam os 8 pro playoff, né? Ele tá em 9º, e acho que até desceu. Ele tá em 9º. Tá em 9º, né? Tá em 9º. Então ele já tava em 9º, quer dizer, já tava mal. Aí ele perdeu esse jogo com o Táchira, então assim, eu acho que... É um jogo bom para o Atlético. Pegar um time em baixa, é um time que vai jogar muito no contra-ataque, às vezes o Barba entrega a bola para o adversário e fala assim, vocês trabalham aí, eles não sei o que fazer com a bola. Ano passado, vou dar chutão. Ano passado a gente viu o Sampaoli fazer isso, né? De entregar a bola para o adversário em jogo fora de casa. E... principalmente na altitude, né? Sim, foi na altitude. E aí eu fico imaginando, será que o Barba vai entregar a bola para eles? Porque se ele entregar a bola pros caras, o Porto Cabedelo vai dizer, não, então, pra vocês são visitantes, não vou receber vocês aqui com, né? Mas aí que tá, qual música que vai tocar? Vai ser a música que o Atlético vai impor ou vai ser a música deles? Eu acho que o Atlético vai tentar se impor. Acho que o Atlético vai tentar se impor. Eu acho que eles não têm qualidade técnica, eles têm qualidade técnica, eu já vi algumas jogadas até bonitas, bem feitas, mas eu acho que eu vejo mais resquício do outro trabalho do que desse. É do resquício do ano passado. Então eu consegui ver umas tabelas de Gustavito Gonçalves, o próprio Jean Castillo, o Pernia, que inclusive eu acho que é um jogador que
tomar cuidado, ele é o centroavante. Esse Pernia, assim, a gente sempre ouve falar desse Pernia, né? Ele é um jogador muito ele é o jogador dos golaços lá na Venezuela. Pernia. Edwin Pernia. Ele jogou no futebol chileno, ele jogou no Huachipato. Você chegou a analisar ele para algum adversário pra gente também alguma vez. Acho que já. Eu já fiz jogo desse Pernia. Pernia. E ele é um jogador ele é um jogador acrobático. Eu falo assim, ele já fez gol de bicicleta, de vôlei. Ele é um jogador nesse nível. Só que eu já vejo ele bem mais lento do que antes, né? Ele já envelheceu e tudo mais. Tem um menino lá muito rápido, que ele vive, infelizmente, ele vive com lesões, que é o Padrón, Gerardo Padrón. Moleque muito rápido, habilidoso, acho que ele tem futuro no futebol internacional. Eles jogam com 2 pontas rápidos, jogam 2 pontas. Hoje ele tá jogando com o Robson Flores e o Jean Castillo, mas ele pode jogar o Padrón. Eu não sei se o Padrón vai ter condições de jogar contra o Atlético. Ele ficou uma lesão, ele ficou fora dos gramados 6 meses ano passado. Não, é pesado, né? Não é fácil, não. Mas, assim, não mete medo. A verdade é que o Porto Cabejo não mete medo. Acho que se o Galo controlar as ações, fazer o gol logo no início, pode dosar um pouquinho a intensidade. Acho que é essa a ideia. Agora, olha a questão que eu vou colocar para você, Bruno. Eu estava vendo aqui, por exemplo, o Fluminense poupou muitos jogadores contra o Coritiba. 7. Porque já está pensando nessa sequência de jogos que terá o Fluminense na temporada muito pesada. Então preferiu poupar já contra o Coritiba, porque tem jogo no meio de semana importante. Aí eu vejo o Vasco. O Renato Gaúcho nem vai viajar. Ele nem vai viajar. Então olha aí. Eu sou contra. Né? Sou contra. Aí eu quero pegar... Qual que é a lógica disso? A Sul-Americana... E eu tenho defendido isso aqui, para mim, na minha visão, entendendo essa questão física, não é culpa dos clubes, para mim é culpa do calendário, né? E por culpa do calendário não tem jeito, você tem que rodar, você tem que priorizar competições, não tem jeito. Então, para mim, é priorizar o Campeonato Brasileiro, em segundo lugar a Copa do Brasil e em terceiro está a Sul-Americana. Se esse é o raciocínio também do Galo, o Galo vai rodar na Sul-Americana. E parece que vai. Pela entrevista do Domingos no fim de semana, vai rodar na Sul-Americana. Aí eu te pergunto o seguinte, Everson no gol. Preciado na lateral direita, sendo que o Natanael jogou 2 seguidas, Preciado na lateral direita. Eu pouparia o Juan, porque tem jogado muitas vezes aí o Juan, todo jogo ele tem jogado. Então, assim, eu colocaria o Lianco, que ele preservou nesse fim de semana, junto com o Vitor Hugo, que jogou essa, ou posso até usar o Ivan Roman. Na lateral esquerda, eu iria de Pacini. Eu pouparia o Lodge, que tem jogado todas. Pouparia o Lodge. Meio de campo, nós temos o Michael, que está voltando aí de lesão, poderia ser o cara para jogar? Não sei. Tem o Alexander, que está precisando jogar, né? Você tem o Cissé, que é um menino que merece chance. Então, tem o Scarpa, tem Dudu, tem Cassierra. Eu botaria esses caras para jogar. Se o Atlético escala um time com esses jogadores, o Atlético tem bola para ganhar do Puerto Cabejo. Tem. Não precisa ir com... É o jogo que dá para poder rodar. Dá pra rodar. E rodar do jeito que eu tô falando, é rodar bem. E aí você tem um grupo, vamos dizer assim, inferior, né? O do Galo, inferior ao time titular. Dá pra você jogar mais ainda nesse contra-ataque. Jogar no erro do adversário, jogar no erro do Porto Cabejo. E aí você consegue fazer o resultado e depois equilibrar. Né? Esses jogadores podem até dosar um pouquinho. E olha que eu tô falando que Dudu e Scarpa hoje são reservas do Atlético. Sim. Mas são jogadores rodados. Você tá botando baita jogadores ali pra jogar. Mas assim, eu vejo com tranquilidade isso. Até o time reserva do Atlético pode bater o Porto Cabejo lá na Venezuela. Eu te falo numa boa. Eu acho que um Cienciano a gente tem que tomar mais cuidado com relação à altitude e até porque o Cienciano cria uma intensidade enorme. E de ano passado também. O Cienciano, depois vamos falar do Cienciano, mas o Cienciano tá numa trocação, bola lá e toma muita bola nas costas, oferece muito espaço, mas também cria uma intensidade enorme e jogando em casa, e isso aí é uma loucura. Eu acho que com o Porto Cabejo você pode poupar mais. É um jogo mais suicida, digamos assim. O Cienciano você tem que olhar quem está bem fisicamente e quem está de acordo para anular o jogo do Cienciano para não ficar nessa trocação. Porque o Cienciano vai para trocação. Cienciano, por exemplo, já é o 3º colocado no campeonato peruano. Teve um jogo no fim de semana que ele meteu 3-2, teve um jogo com o Garcilaso, também foi 3-2. E do Cienciano tá entre Flamengo e Cruzeiro, né? O jogo. Olha só. Então, esse jogo eu acho mais importante. Esse jogo é mais importante na decisão do grupo do que um Porto Cabejo.
E até pegando aqui realmente essa sequência que o Atlético vai ter agora em abril, que eu até brinco que é a maratona de abril, mas é porque antes tem Copa do Brasil contra o Ceará, que é um adversário mais limitado, o Atlético, mas querendo ou não, é a Copa do Brasil, o Galo tem que dar uma prioridade. Depois tem Flamengo, aí tem o Cienciano e depois tem o Clássico contra o Cruzeiro. Aí já vai para maio mesmo. O Atlético... Vamos falar aqui do Juventud, que é o time uruguaio, que eu estava olhando a classificação do Campeonato Uruguaio, lá já foram jogadas 10 partidas, assim como no Campeonato Brasileiro. E esse time é o lanterna da competição, só tem uma vitória, um empate e 8 derrotas, sabe? É um time Aí me preocupou. fraquíssimo. Agora, ano passado nós pegamos o Iquiques, que era parecido com isso aí no Campeonato Chileno. Era o time que era o lanterna, inclusive ele caiu para a segunda divisão ano passado. Caiu junto com o União. Foi o penúltimo colocado na classificação geral. E assim, o Galo conseguiu perder para esse Iquiques lá, sabe? Mais um jogo que o Atlético, o Cuca naquela oportunidade, ele leva os titulares para jogar contra a equipe chilena. E eu achava que aquele era o jogo para ele rodar. Ele não rodou, né? Eu acho que ele desgastou o time, perdeu aquele jogo. No jogo, fim de semana, já tinha jogo do Campeonato Brasileiro. Então, assim, esses jogos eu acho que são importantes de rodar. Então, assim, o jogo com o Juventud aqui na Arena MRV, aí eu acho que você bota os caras para jogar. Você tá no Brasil, você bota todo mundo ali para poder jogar. Sim. Você pode até rodar, mas você tem os caras ali no banco de reservas. Mas você vai jogar contra o Juventud lá no Uruguai, eu não levo o Hulk para esse jogo. Eu não levo o Hulk para o jogo contra o Pedro Cabeça. Com ele, né? Não, mas aí ele tem que, sabe, eu acho que hoje o próprio Hulk, assim. ele entende que tem jogo. Ele já foi mais fominha, né? Ele tem que ficar. Foi mais fominha. Não, o Juventud, tadinho. Tadinho mesmo. Tadinho mesmo. Porque, me preocupou de novo. Porque no ano passado foi o time. Mas agora é o Barba, O time era treinado pelo Monariz, um técnico já histórico, subiu o Juventud, tirou o time da segunda divisão, levou para a primeira divisão e montou um time bem arrumado na defesa, sabe, Jaime? Um time arrumadinho, sabe, Colombo? Tipo, ajustado, duas linhas de 4-4-2. Arrumadinho, tinha 2 bons zagueiros, que é o Maison Rodrigues e o Isso Gautier. O time do acesso. Não, o time do primeiro semestre de 2025. Ah, tá. Esse time do Juventud chegou a disputar o Apertura do Uruguai. Disputar mesmo lá. O Peñarol o Peñarol não, foi o Liverpool que ganhou. E aí, por muito pouco, ele não bate campeão. Ia ser uma surpresa. Aí o time fez um sucesso danado, os jogadores chamaram muita atenção. É o Mirassol de lá. Aí começaram a vender. Mason Rodrigues foi pro Nacional, o Gautier foi pro futebol mexicano, eles perderam um volante, o Ivan Pires foi rodar no Nacional também, então perderam alguns jogadores, o Reta Vizcaia foi embora. Então assim, já no segundo semestre o time já não era a mesma coisa. Aí chega no final da temporada, eles terminam o Campeonato Clausura, acho que em 12º, se eu não estiver equivocado. E aí caiu muito de produção, aí mandaram embora o Monariz, que era um técnico há anos lá no clube, mandaram embora, aí aquela confusão de quem vai trazer, trouxeram o Sebastião Mendes. E sinceramente não dá padrão nenhum. Igual eu te falei, eu vi o jogo contra o Boston River, é uma trocação danada de contra-ataque o tempo inteiro, não cria nada, joga no erro do adversário, é uma correria pra cima e pra baixo, tinha que estar trocando o tempo inteiro, trocando jogador lá na frente. É assim, eu acho que o time tá uma zona mesmo. Eu não sei se o Sebastião Mendes vai sustentar até o jogo contra o Galo. Talvez até contra o jogo contra o Galo vai ser outro técnico, porque tá muito mal. E eu tô falando assim, é um time que expõe muito a sua linha defensiva, dá muito espaço. E às vezes você viu o volante correndo errado, os volantes correndo errado na recomposição. É uma tristeza. Que time parece time amador em alguns jogos eu vi do Juventud esse ano. É triste. Porque é um time simpático, tinha uma boa defesa, tinha uma torcida simpática. Vai jogar no Centenário, né? Vai jogar no Centenário. Quase todos jogam no Centenário. O Torque City vai jogar no Centenário, o Boston River vai jogar no Centenário e o nosso querido Juventud também vai jogar no Centenário. E para ninguém. Vai ter 3, 4 pessoas lá assistindo o jogo, porque a torcida é pequena. Então, assim, infelizmente... E é o primeiro jogo em casa do Atlético na Sul-Americana. Né? E dá pra poupar tranquilo. Eu não acho que esse tipo de jogo vai trazer alguma complicação pro Atlético. Só se o Atlético quiser complicar. É o jogo que você pode botar, por exemplo, hoje, 2 jogadores que são reservas, você bota Scarpa e Dudu com tranquilidade nesse jogo. Scarpa e Dudu sendo reserva no Atlético, hein? Exato. E eles são reservas hoje porque a intensidade de jogo que o Barba quer, né? Eles não entregam
entregam. E olha, se a gente for olhar... E fica até difícil de exigir também, né? Mas entram no segundo tempo e aí com os adversários, todos os jogadores ali já mais desgastados, eles entram e conseguem ser úteis, né? Eu acho que o Barba achou o melhor modelo, né? Você tem ali esses jogadores que são importantes. Eu acho que você pega Bernat, e é interessante, né? Bernat, Scarpa e Dudu. Esses 3 hoje são banco. E o São Paulo vinha utilizando mais, né? E o Barba parece que entendeu o seguinte: Scarpa, Dudu, Bernat e Hulk. Desses 4, um joga. Os outros 3 ficam no banco de reservas para entrar no segundo tempo, e tem entrado. E tem, o Dudu fez gol contra a Chapecoense, o Bernat participou do gol contra o São Paulo. Vai dosando, né? Porque os jogadores todos têm acima de 30? Né? O Dudu, sim. O Scarpa também, 32, acho. Agora 32, fez 32. O Bernat? Bernat 33. Scarpa 32. Então é importante você fazer essa rodar com esses jogadores, porque eles não vão aguentar essa intensidade o tempo inteiro. Por mais que estejam bem preparados fisicamente, não estou duvidando disso, mas é que você precisa de intensidade. O Barba não vai aliviar nisso, não vai. É uma intensidade que ele cobra até na marcação, principalmente, né? Acho que esse é o mais que ele vai cobrar sempre. A defesa, não tomamos goles. Eu lembro muitas entrevistas coletivas que ele falava isso. Eram boas também? É legais. Cara, assim, ele é mais introspectivo. Mas tá falando muito aqui, cara. Mas ele é um cara mais reservado. Você vê, ele deu um pouco de entrevista lá na Argentina. Mas ele sempre falava assim nas coletivas, eu lembrava muito disso, quando eu fiz uma análise dos estudantes, eu lembro que eu falava, ele sempre falava assim, não tomamos goles hoje. Aí um cara fez um compilado, um cara na Argentina, desse torcedor dos estudantes, que sempre falava, não tomamos goles hoje, não tomamos goles hoje. Ele preocupado com isso. Eu falei mais cedo, Garcês, pra mim assim, o negócio é 1-0, passou disso, pra mim é basquete. É 1-0 mesmo. É 1-0 aí até o final e pronto. Ele não importa com isso, cara. Ele fala assim, vamos jogar pra ganhar, vamos jogar feio às vezes. E ele potencializou esses jogadores da defesa. Você vê, por exemplo, ontem Lianco não foi escalado como titular. Você tem que ver o nosso chat na hora da transmissão, a galera detonando, né? E o Vitor Hugo fez um jogo consistente. Ótimo jogo do Vitor Hugo ao lado do Juan. Na linha de defesa, ainda na linha de defesa, vimos o Natanael fazendo um jogo extraordinário. Melhor jogador em campo. Foi eleito pela nossa equipe melhor jogador em campo. Então, assim, ele conseguiu potencializar os jogadores da defesa porque tem uma preocupação maior com a defesa. A orientação, esse lance emblemático que eu te falei ali, quando ele percebe que o jogador fica sem opção, ele fecha espaço aqui, o Tomás Pérez fecha ali, roubaram a bola. Exato. Bom, acabou. Olha só a qualidade de você entender a orientação que o time tem em geral e se entender com o companheiro. Eu acho que ele entendeu que o Tomás ia fechar ali, porque às vezes o Natanael ia fechar o espaço, o Tomás Pérez está numa marcação individual em outro jogador. Que é normal, acontece. Exato. Né? Ou tem um jogador livre ali, está fechando. Aí ele fica meio que no mano a mano. E às vezes o Natanael não tem essa qualidade, né, de tomar no mano a mano, defender, né? Aí ele vai tomar um drible, aí fala, olha, jogou mal. Tá vendo como que o coletivo ajuda muito pro individual sobressair? Com certeza. Então por isso que eu falo assim, o Barba vai exigir muito isso. Ele faz muito losango, né? O cara tá pra ter superioridade numérica. Aí bota aqui. A bola tá rodando aqui, ele vai o losango. A bola tá pra cá, o losango vai aqui também de novo. Leva junto. Leva junto. Por quê? Aí ele não tem muito pra onde fugir. Então aí ele vai entregar a bola, igual ele entregou essa bola pro Natanael e entregou pro Tomás Pérez. E o meio de campo dele é bem protegido, né? Ele leva o jogo pro lado. Exato. Lógico, se o time adversário acelerar o jogo, inverter... Mas são mecanismos que o Barba vai entendendo como os jogadores vão entendendo como o Barba quer, e é o famoso lição da página 3, página 4, que vão acontecer ao longo da temporada. Né? Infelizmente ele pegou o carro andando. Então ele vai ensinar esses truques, essas táticas ao longo da temporada. Então terão desafios difíceis aí, Coritiba fora, aí que nós vamos ver, eu acho que o Coritiba é um time bem ajustado. Santos e Coritiba fora. O Santos tem alguns bons jogadores. O Santos não está vivendo um bom momento, não. Mas é Santos, é na Vila. Tem alguns bons jogadores, tem que tomar cuidado. Tem alguns bons jogadores e o Neymar. Tem alguns bons jogadores. Ex-jogador em atividade. Aqui, Garcês, rapidinho, só rapidinho, Jaime, falando sobre defesa.
E já sabia, evidentemente, mas por conta das inúmeras matérias que surgem, né? A partir do momento em que o Atlético é definido que pega o Juventude. Martim Cáceres é o destaque? Ele é reserva, né? Mas ele entrou no jogo da Libertadores, ele entrou, né? Mas ele normalmente é reserva. Para quem porventura não sabe, ex-Juventus. Eu esqueci de falar dele, que é um dos jogadores, disputou a Copa do Mundo e tudo mais. Jogou muito tempo na Juventus. Quem que é o destaque lá então? Ou o menos ruim, pelo que a gente viu aqui? Que maldade, Jair. O time é o lanterna tá afim de virar corte. O time é o lanterna do campeonato. O goleiro. Eu não tô lembrando o nome dele agora. Vamos lá. Temos o Sebastião Sosa. O Sebastião Sosa. Ele tem salvado muito o time. Nicolas Rossi, Idiarte e Rutola. Nicolas Rutola. O Cienciano deste ano é melhor ou pior do que o do ano passado? Melhor? Deu trabalho pra... A gente não conseguiu ganhar esses caras aqui. Ele é melhor? Isso é verdade. É melhor. É um time mais ajustado. Eles estão agora tem um meia que rodou o futebol peruano. Pra mim, ele é o dono do time, que é o Alejandro Robert. Já jogou no Cristal, no Universitário, no Aliança, jogou em todos os times peruanos. Agora ele chegou agora no Cienciano e ele tá fazendo a festa. Ele é o dono do time. Todas as bolas de ataque passam pelo pé do Alejandro Robert. E ele tá jogando muita bola. Então ele é o cara a ser... E tem ainda o Arias, um bom volante, que eu acho que o Galo chegou até a sondar, porque ele fez um bom jogo contra o Atlético no ano passado. Santiago Arias. Santiago Arias. O Arias é bom volante. Aqui aparece como lesionado, será? Não sei. Aparecendo como lesionado. Inclusive ele não jogou esse último jogo agora, é verdade. Ruptura muscular. Também nem estava sabendo. Nem estava sabendo. Mas assim, o Bandeira tá jogando muita bola também. Mas o cara do Cienciano hoje é Alejandro Robert. Ano passado era o Cristian Cueva, né? Cuevita. Né? Cuevita. Baladeiro, tá no Emelec. Eu lembro do comentário do Arnaldo. Tá no Emelec agora. Que a seleção brasileira não tem um jogador como Cueva. Que bom, né? Graças a Deus. Falta uns Valdir, Cueva. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não. Pérolas. Bom, estamos caminhando aqui para o fim do nosso Mesa 13 e eu queria te perguntar o seguinte. Eu tenho defendido que o Atlético tende... O campeonato para rodar é a Copa Sul-Americana. E para mim dá para jogar até com um time reserva essa primeira fase da Copa Sul-Americana. Deu briga aqui outro dia, tá, Garcia? Jaime Júnior de um lado, Daniel Seabra do outro. Nossa senhora. O Seabra entende que disputar com os reservas a Copa Sul-Americana é desprezar a competição. Eu acho que não. Disputar com os reservas é uma estratégia... Dentro de um calendário muito pesado, você tem que respeitar a questão física, não dá para você disputar com os titulares todos os jogos, vai ter que rodar. Vai rodar onde? Você roda na Sul-Americana ou você vai rodando nos 3, né? Você pode ir rodando nos 3, mas eu acho que quem está na Libertadores vai rodando nos 3. O Atlético que está na Sul-Americana e está num grupo fraco como tá, sabe? Dá para você botar até o reserva com o time que eu escalei aqui, sabe? De Everson, Preciado, Roman, o Lianco que foi poupado desse jogo, Pacini, Maicon, Alexander, Cissé, Scarpa, Dudu, Cassierra, botar esses caras para jogar. Dá para classificar jogando com esse time que eu citei aqui, da Sul-Americana? Dá sim. Eu acho o grupo do Atlético bem tranquilo mesmo, comparando até com os outros grupos da Sul-Americana. O Grêmio vai ter um time mais complicadinho, o Atlético talvez o Cienciano é o mais complicado, mas é um grupo bem tranquilo, né? E às vezes, por exemplo, o Cienciano, o jogo contra o Cienciano é em Belo Horizonte. Aqui a gente vai botar, pode até botar esse time, mas você tem nos jogos em casa, você vai ter todo mundo ali no banco. Eu acho que assim, mesmo um time reserva, jogar respeitando muito o adversário fora de casa, ganhar uns pontinhos lá não tá ruim, não tá mal não, aí ganha aqui. Né? E, então assim, dá para jogar com time reserva. Eu mesclaria um pouco mais. Eu boto 2 titulares ali. Acho importante ter um jogador. Olha os reservas do Atlético. Dudu, Scarpa. Pô, são os caras de hierarquia. E se você for olhar. E os caras que eram titulares no ano passado, né? E assim, uma coisa que eu sempre defendo a Sul-Americana, às vezes tem gente que não concorda muito, mas a forma com que o Atlético chegou à final foi de uma forma culposa. Não tinha intenção de chegar. O Atlético ele foi chegando em meio a um calendário abarrotado. Inclusive, era o Cuca, ele questionava muito falando do calendário, mas o Atlético mesmo caçou sarna para coçar junto com o Bucaramanga, que se o Atlético tivesse feito uma fase de grupos minimamente boa,
Não precisava ter um jogo a mais ali no Ganhado calendário. esse ano em casa, teria Assim, passado em o Galo ele poderia ter feito uma Sul-Americana sobrando. Em momento algum ali teve prioridade. Assim, foi chegando, foi jogando ali jogo de mata-mata, aquele jogo feio, aquele jogo modorrento, que assim... o jogo de mata-mata já é diferente. Você classificou na fase de grupo, aí pro mata-mata você vai com o time principal. Mas dá pra ficar em primeiro. Sim. Tá? Não precisa ir pros playoffs, né? Nos playoffs, eu acho que o Galo tem condições de fazer isso. Pô, do jeito que você passou aí, o cenário... Tem condições, tem uma responsabilidade muito grande nisso, isso né? que eu ia falar, condição e responsabilidade. Então assim, respeitar o Juventude, por mais que o Juventude esteja nesse momento muito ruim. Porque se não respeita, acontece o que aconteceu com Exato. O Porto Cabejo também tem que... O Iquique tinha um time até bom do meio pra frente, mas a defesa era mais... o Galo nem isso provocou no Iquique, né? No meio, a defesa do Iquique era uma baba. Eu vi o Iquique jogar aqui em Belo Horizonte contra o Galo, a gente ganhou de 4-0 aquele jogo, parecia um time amador jogando. Legal, né? Sem torcida. Ele já tava entregando o técnico, fazendo a caminha. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um indício, aquele jogo o Rony jogou muito bem. É um nível. Né? Então... Mas assim, eu acho que dá pra fazer isso e dá pra ficar em primeiro, tá? Dá pra ficar em primeiro do grupo. Não precisa ir pros playoffs, não.